Olá novamente, pessoal. Então vamos resolver um exercício de inibição enzimática. Então aqui nós temos um exercício no qual nós temos dados experimentais sobre a hidrólise de amido com a alfa-amilase sendo a nossa enzima e são representados, na tabela posterior. Então aqui nós temos a sequência de reações. Nós temos o amido que vai formar a alfa-dextrina, depois vai formar a dextrina limite, por último vai formar a maltose. Então, em cada uma dessas etapas, nós vamos determinar que tipos de inibições estão envolvidas, nessa sequência de reações. Vamos também determinar a constante de Michaelis-Menten, a velocidade, a constante de equilíbrio e a velocidade máxima. Então, aqui a gente tem nossos dados sem o inibidor. Então, a gente tem os dados tanto de concentração do substrato e os dados de velocidade relativa da hidrólise. Temos, então, quando a gente sai do amido para formar a maltose com uma concentração de inibidor de 12,7. Nós vamos plotar e vamos verificar que tipo de inibição que nós temos na etapa da maltose. Depois na etapa da dextrina limite, depois na etapa da alfa-dextrina. Vamos lá? Então, basicamente, muito simples o exercício. Nós temos aqui, sem inibidor. Então, a gente tem concentração de inibidor 0, para maltose 12, para dextrina limite 13, para alfa-dextrina 3,34. Então, o exercício nos forneceu a concentração do substrato e o RS, certo? Velocidade relativa da hidrólise. Então, se a gente for fazer uma análise de todas as equações, vocês vão verificar que a gente sempre vai plotar 1 sobre menos RS no eixo Y versus 1 sobre S no eixo X. Então, é isso que nós vamos fazer. Para todos os casos, nós vamos plotar 1 sobre S versus 1 sobre RS, ou V, escrevi V aqui, mas é o RS. Então, nós vamos plotar sem inibidor e com os dados da maltose, do inibidor. Então, nós temos aqui, sem inibidor em azul e em laranja com o inibidor da maltose. Então, eu plotei apenas 1 sobre S versus 1 sobre RS. Vejam bem, o que aconteceu? O que alterou? Alterou o nosso coeficiente angular? Alterou. Vocês podem ver que essa daqui está muito menos inclinada do que a laranjada. Então, a gente teve realmente uma alteração no coeficiente angular. Alterou o coeficiente linear? Alterou. Olha a diferença aqui, olha a diferença. Então, eu tenho tanto alteração da minha inclinação como alteração da minha intersecção. Dessa maneira, eu tenho uma inibição não competitiva, certo? Não competitiva. Para o próximo, fui lá, plotei os dados da dextrina limite, certo? Dextrina limite, e plotei também do meu sem inibidor, certo? O que a gente pode ver? Que nesse também eu tenho tanto a alteração da minha inclinação como a alteração do meu coeficiente angular. Então, dessa forma, eu tenho uma inibição não competitiva aqui também. Agora, por último, vou plotar alfa-dextrina contra o sem inibidor. O que eu posso ver? Basicamente, não houve alteração do meu coeficiente linear, os dois vão partir do mesmo eixozinho aqui. Aqui tem uma pequena defasagem, mas vamos considerar, tá? E a gente tem uma mudança apenas do coeficiente angular. Dessa maneira, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a alteração da inclinação, não temos alteração do coeficiente linear, então nós temos uma inibição do tipo competitiva, certo? Lindo e maravilhoso? Lindo e maravilhoso. Então, agora, o que vocês vão fazer? Gente, análise de dados, espero que vocês façam, vou deixar como tarefinha. Então, vocês vão pegar, plotar, a equaçãozinha aqui, fazer o R quadrado, plotar a equação da reta, verificar o R quadrado se está ok, se está condizente, e vocês vão fazer a comparação, então, com a equação que a gente linearizou, certo? Então, lá, através daquela equação, vocês vão fazer a comparação e vocês vão determinar para cada um dos casos quem é KM, quem é VM, quem é KI, da maneira que a gente fazia, que a gente fez a vida toda.
E da maneira como a gente fez anteriormente, né, na parte enzimática da aula passada, a única coisa é que agora as equações elas vão ser um pouco diferentes, então vocês vão pegar. Vocês vão lá, né? Para maltose é uma inibição não competitiva, então vocês vão fazer a comparação, né, da equação da reta né, desse camaradinho aqui. Vão fazer a comparação e vão achar KI, V máximo e o VM. Certo? Ficamos por aqui e muito obrigada, galera. Bye, bye.